Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e agora vamos bater um papo sobre balanceamento e relações estequiométricas. Bom, vamos lá. Primeiro vamos tentar diferenciar o que é uma reação química do que é uma equação química, beleza? Então imagina o seguinte, eu tenho aqui um equipamento chamado bico de Bunsen, ok? Ele é o nosso conhecido como fogareiro de laboratório de química. E o que a gente está observando aqui é que quando a gente acende lá, a gente tem uma chamazinha constante lá no nosso fogareiro, a gente usa para diversos experimentos. E aí a gente tem que isso que a gente observa aqui é reação química. Então, a chama aqui é reação química, e a representação é o que eu estou mostrando, que são as moléculas que estão reagindo, que estão se combinando para formar os produtos. E isso aqui tenta manter uma relação, né, da quantidade de átomos, moléculas e tudo mais. E como é que se faz para determinar esses números que vão ter aqui na reação química? Isso é através do que a gente chama de balanceamento de reações químicas. E esse balanceamento de reações químicas, ele é feito com base na lei de Lavoisier. Lavoisier, que é o pai da química moderna, ele diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso quer dizer para a gente na prática? Que quando você tem uma reação química, você tem os reagentes que estão se transformando em produtos. E aí os átomos que estão lá nas moléculas dos reagentes, eles vão se combinar, formar coisas diferentes, só que a quantidade de átomos de cada tipo que tem no reagente tem que ser constante ao longo do processo. Ok? Então, sei lá, se eu tenho 30 átomos de hidrogênio, no final tem que ter 30 átomos de hidrogênio também, porque o átomo não pode deixar de ser aquele átomo. Beleza? É isso que diz Lavoisier. E aí vem a questão. Então, como é que a gente usa essa lei de Lavoisier para balancear as reações químicas? Bom, o balanceamento de reação química pode ser feito de 3 formas. Primeira é o método mais desastroso possível, tá bom? Que é tentativa e erro. Tentativa e erro é, eu não estudei direito e eu vou tentar fazer de um jeito aqui matemático e fazer. Dá trabalho, não é simples. O método que a gente vai estudar um pouco mais hoje é o método do macho. Por que macho? É porque tem que ser homem para resolver? Não, mulher também resolve, não tem problema não. Você tem que seguir uma ordenzinha, onde você começa balanceando pelos metais, depois pelos ametais, depois carbono, depois hidrogênio e depois oxigênio. Isso aqui é como se fosse o nosso processo, a nossa receitinha de balanceamento e costuma facilitar muito a nossa vida. Outros métodos são os métodos redox. E aí eu vou chamar atenção para eles, porque esses métodos aqui a gente está aprofundando bem legais sobre eles lá na parte de eletroquímica. A gente não vai falar tanto aqui não. Vou te mostrar como é que é o básico para fazer, mas você tem visto muitas reações de redox na sua lista de exercícios, nas provas anteriores. Então dá uma olhadinha lá na parte de eletroquímica, porque o balanceamento redox lá está bem avançado, legal? E vai te ajudar bastante. Agora, seguindo aqui com essa parte de relações estequiométricas, vamos aprender então a ver se uma reação está balanceada ou não para começar. Então, vamos lá, tem aí uma reação química que eu não sei se está balanceada, e aí a gente vai aplicar o macho para verificar se ela está ou não. A gente vai verificar quem é o metal. Ah, metal que a gente tem aí, sódio. Tem um átomo de sódio aqui, tem um átomo de sódio aqui, então o sódio está balanceado. Então agora, que eu vi que o metal já foi balanceado, a gente vai ver a metal. A metal que a gente tem aqui tem o cloro. Tem um cloro aqui, tem um cloro aqui, então está balanceado. Carbono, tem carbono? Tá, tem um aqui. Também tem um aqui, então tá ok. Hidrogênios, ó, hidrogênio tem um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, então aqui desse lado da seta, no reagente, tem 2 hidrogênios. E no produto também, ó, tem 2 hidrogênios. Bom, o oxigênio, bom, se nada deu errado até agora, provavelmente também não vai dar errado. A gente tem aqui 3 átomos de oxigênio e aqui eu tenho 2, mais um, 3. Então essa reação ela já está balanceada. Então, por mais que dê uma certa insegurança, você receba uma questão dessa aí numa prova para ver se está balanceado e queira botar um númerozinho, segue o método que você vai ver que não é difícil, tá bom? E aí você fica um pouquinho mais seguro por estar fazendo um método que costuma, né, ter um percentual de acerto muito alto. Então vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2, tem aqui uma outra reação, aqui já é um pouquinho mais complicada, a gente vai seguir o mesmo método. Então, macho, primeiro metal, sódio, tem um sódio aqui e tem 3 sódios aqui. Então eu tenho que mudar aqui a quantidade de sódio para que bata igual. Eu nunca posso botar esse 3 aqui embaixo. Porque se eu botar esse 3 aqui embaixo, eu estou mudando a fórmula desse composto. E não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que mudar a quantidade desse composto para que a reação esteja balanceada. Tá bom? Então, vamos botar aqui. Vou botar em vermelho para chamar a atenção. Vou colocar aqui
3 vezes essa molécula para poder formar 3 vezes aqui o sódio no final. Então, metal já foi balanceado, a metal que a gente tem é o fósforo. Tem um átomo de fósforo aqui, tem um átomo de fósforo aqui, então tá ok. Carbono. Tem 3 átomos de carbono aqui, né? Porque essa molécula está multiplicada por 3, então tem que ter 3 átomos de carbono aqui. Então vamos multiplicar aqui por 3. Hidrogênio. Aqui eu tenho 3, com mais esses 3 eu tenho 6. E aí eu tenho que multiplicar essa quantidade de água aqui para que tenha 6. Cada água já não tem 2, então tem que botar aqui 3 vezes para que tenha 6 moléculas de água. Oxigênio. Eu já tenho aqui 3 vezes 3, 9 oxigênios. Mais esses 4, a gente tem um total de 13 oxigênios. Então vamos ver se vai dar 13. Aqui eu tenho 4, com mais 3 vezes 2, mais 6, então aqui eu já tenho 10, com esses 3, 13 oxigênios. Então, tá aí nossa reação. Ela foi balanceada usando o método do macho. Vamos por partes. Só que, eventualmente, a gente não vai poder fazer o balanceamento por macho, que é reações onde a gente vai observar variação do NOx de algum elemento. Então, temos aí essa reação. E é muito fácil você observar uma reação de redox quando você tem uma espécie que está sozinha no início e ela está formando uma espécie que ela está combinada. Porque quando a espécie está sozinha, o NOx dela é zero. Quando ela está combinada com outros elementos, o NOx dela não vai ser zero, vai ser negativo ou positivo, mas zero não pode ser. Então aqui eu já sei que o alumínio tem NOx zero e aqui eu vou ter que descobrir o NOx, certo? Bom, para facilitar a nossa vida, eu vou deixar aqui para você copiar uma listinha de alguns NOx fixos que ajudam muito a gente, tá bom? Então, bom, por exemplo, a gente já sabe aqui que o hidrogênio, vamos botar aqui, tem NOx aqui mais 1. E olha só, ele não está indo no final formar um hidrogênio sozinho, então aqui o NOx dele é 0. Legal. Bom, outras coisas, tem outros NOx que são úteis, e é importante saber, por exemplo, que o alumínio ele é da família 3A, então ele tem um NOx fixo, que é mais 3, ok? Então, vamos botar aqui mais 3. Então, olha só, a gente vai montar essa reação a partir de semi-reações. Aqui, onde o alumínio tem de 0 para mais 3, é o que a gente chama de oxidação. Oxidação é porque ele está aumentando o seu número de NOx. O NOx ele tem de 0 para mais 3, ele aumentou. Então, para essa reação acontecer, o que houve aqui no processo? Nesse processo, ele teve que liberar 3 elétrons. Ele perde 3 elétrons, por isso que ele fica com a carga mais 3. Enquanto que o hidrogênio está indo de mais 1, certo? Vou botar aqui mais umzinho para ficar igual que está lá em cima. Ele está indo para H2, que tem NOx 0. Então, cada hidrogênio está ganhando 1 elétron, né? Então, a gente vai ter aqui, que nessa reação, a gente vai ter um ganho de 2 elétrons. E eu tenho que tomar cuidado, por quê? Eu botei 2 elétrons, porque eu vi que tem que formar H2. Então, aqui tem que ter 2 hidrogênios reagindo. Agora, para eu poder fazer uma reação global, ou seja, eu tenho que combinar essas duas reações aqui, de forma que o total de elétrons perdidos aqui e ganhos aqui sejam iguais. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa reação aqui de cima e vai multiplicar por todo mundo por 2. Por quê? Porque assim eu vou ter 2 vezes 3 elétrons, num total de 6. E eu vou multiplicar essa reação aqui de baixo por 3. Então aqui eu vou ter 3 vezes esses 2 elétrons, então aqui eu vou ter um total de 6 também. Então eu pego a quantidade de elétrons de uma reação e multiplico na outra. De forma que assim o produto vai ser múltiplo das duas. Então, nossa reação global ela vai ser o seguinte, eu vou ter o alumínio indo de 0 para alumínio mais 3, certo? Só que eu vou ter 2 vezes o alumínio. Então, na nossa reação global, eu vou ter aqui, ó, 2 alumínios, formando 2 alumínio mais 3. E a gente vai ter também o quê? A gente vai ter 6H+, certo? Reagindo para formar 3 moléculas de H2. Então, multiplicando lá a parte do hidrogênio. Então, para ter 6 átomos de hidrogênio aqui, tem que multiplicar por 6. E para ter aqui 3 hidrogênio, 3H2. Beleza, é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.